Glória a Deus, aleluia. Boa noite, a paz seja contigo, amém? Amém. Aleluia, é uma honra, é um privilégio de mais uma noite nos encontrarmos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Já quero agradecer a todos que já estão aqui comigo nesta live, amém? Onde Deus falará aos nossos corações. Quem tiver uma Bíblia no seu lar, na sua casa, por gentileza, pegue ela, amém? Vamos abrir, porque hoje Deus tem palavra para os nossos corações, amém? A igreja já se encontra em pé, já com a Bíblia também nas mãos. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Vai procurando, vai dando glória a Deus, porque Jesus se faz presente aqui nesta noite, amém? Hoje nós vamos falar bastante versículo, então sempre deixa ela aberta, amém? Para nós lermos juntamente a palavra do bom mestre, amém? Glórias a Deus, livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Aleluia, santo é o teu nome. Glórias a Deus, santo é o teu nome. Quem encontrou a palavra de Deus, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Então vamos fazer a leitura todo mundo junto? Vamos lá? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, amém? Neste momento eu convido vocês para estar orando juntamente comigo, amém? Quem estiver aqui nesta noite, vamos aqui ficar em espírito de oração, amém? Para que o Senhor venha dar a palavra certa no momento certo, para que todos possam estar recebendo a bênção de Deus. Encurva a sua cabeça por reverência e por respeito, amém? Todos dizendo glória, 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 glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, meu Deus, nós colocamos diante da Tua presença, meu Deus, para lhe suplicar, meu Pai, perdão dos nossos pecados, das nossas falhas. Meu Deus, estamos aqui, meu Pai, ao vivo, nesta live, meu Pai, a qual muitos aprenderão mais de Ti, porque Teu Espírito Santo, Ele é mestre a nos ensinar. Papai, abençoa também as nossas vidas aqui nesta noite. Eu lhe peço, meu Deus, que o Senhor faça um círculo de fogo, meu Pai, em volta desse recinto, meu Deus. Lhe peço, meu Pai, que o Senhor coloque um anjo à direita e esquerda da tribuna, que o Senhor coloque um anjo à direita e esquerda lá no portão, Senhor, como sentinelas, para guardar a nossa vida, para guardar a nossa alma. Meu Pai, enquanto nós estivermos aqui, Senhor, debaixo da graça de Deus, meu Pai, fala com a sua igreja, fala conosco, porque a nossa alma, meu Deus, deseja, Senhor, ouvir a tua voz. Fala, meu Pai, a que a nossa alma tem necessidade, meu Deus. É o que lhe pedimos, lhe agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz amém. Amém. Podeis nos assentar, amém? Glória a Deus, aleluia. Todos estão me ouvindo bem, da glória a Deus. O microfone está bem ruinzinho aqui, mas vamos lá. Irmãos, o tema aqui nesta noite é o seguinte, amém? Decida superar as suas fraquezas. Repita comigo. Decida superar as suas fraquezas. E quem é de nós aqui presente que nunca sentiu pelo menos uma vez na vida fraqueza? Amém? Mas hoje Deus está falando para nós, decidem superar isso, amém? Glórias a Deus. Igreja, em nossa jornada cristã, cada um de nós enfrentamos fraquezas, amém? E a escolha de superá-las é fundamental para viver o propósito de Deus plenamente. E a Bíblia nos lembra que
temos um sumo sacerdote que entende as nossas fraquezas, amém? E quem é? Jesus. Como nós enfrentou tentações, mas em todas elas permaneceu sem pecado. E nossa fraqueza, querida igreja, é um campo onde Deus deseja trabalhar. Ele quer trabalhar, amém? Mas cabe a nós a decisão de encarar essa realidade, amém? De que maneira? Com sinceridade. Que mais? Dedicação, buscando nela o quê? Força para vencer. Então, a primeira coisa que eu e você precisa admitir é reconhecendo que é fraqueza. Amém? Para muitos, reconhecer a fraqueza é uma tarefa árdua, ou seja, difícil. Por quê? Porque a nossa natureza humana não gosta de admitir isso. É, não é? Ninguém gosta de admitir, olha, eu estou fraca hoje. Mas precisamos admitir. Por quê? Porque existem limitações e talvez seja ainda mais desafiador para aqueles que estão apenas iniciando a sua caminhada com Cristo. Então, ou seja, igreja, fraqueza, de maneira simples, é aquilo que limita a nossa capacidade de fazer o que é certo, o que é justo, o que está alinhado com a vontade de Deus. Aleluia. E é um ponto de fragilidade que, sem vigilância e entrega a Deus, pode nos levar a erros. Amém? Como escreveu Paulo. Quem conseguir encontrar na sua Bíblia rapidinho, abre juntamente comigo, Romanos, capítulo 7. Abre aí. Romanos, capítulo 7, versículo 18 e 19. Vou repetir mais uma vez. Porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, mas não realizá-lo, porque não faço o que bem eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Amém? Vamos lá então. Igreja, para aprofundarmos, amém, essa jornada de superação, é essencial, amém, distinguir fraqueza do pecado. Enquanto a fraqueza é uma vulnerabilidade, amém, natural da nossa condição humana, amém? O pecado é uma ação que consiste a intencional da desobediência e a vontade de Deus. Então, igreja, não devemos confundir uma com a outra, amém? O pecado impede a nossa comunhão com Deus e precisa ser o quê? Confessado, abandonado, como ensina o livro de Isaías 59, versículo 2. A fraqueza, por outro lado, é um chamado da dependência divina para que Deus aperfeiçoe o seu poder em nossas limitações. Então, a palavra e a oração. A palavra e a oração são o quê? Nossas ferramentas poderosas. Amém? A superação de nossa fraqueza é um processo de requer comprometimento com a palavra de Deus e com a prática da oração, como diz lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que nos revela. Quem conseguir abrir, né, novamente, né, porque a minha Bíblia está aberta aqui, no livro de Hebreus 4, 12, vamos repetir mais uma vez aqui, nós lemos o 15, foi ou não foi? Agora nós vamos ler o 12, vamos lá, Hebreus 4, 12, que diz assim, vamos ler comigo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e o propósito do coração. Amém? A Bíblia, querida igreja, é o quê? É a palavra de Deus. Amém? E ela é o quê? Capaz
capaz de penetrar em nossa alma e discernir o quê? Os nossos pensamentos e que mais? Intenções. E é por meio dela, querida igreja, que Deus nos mostra as áreas da vida que necessita de mudança, que necessita de vigilância. Então a oração, por sua vez, sabe, quando você está orando, acontece o quê? Vai acontecer o quê? Vai nos fortalecer e nos aproxima do trono da graça. Aleluia. Onde encontramos o quê? A misericórdia, alcançamos o quê? O auxílio. E essa ação, querida igreja, as bases para a vitória contra a fraqueza. Amém? Admitindo nossas limitações e buscando transformação. Em meio à sua caminhada com Deus, igreja, o apóstolo Paulo, ele confessou, pensa, um apóstolo, um homem de Deus, que orava, que buscava, ele confessou ter fraqueza, amém? Ele disse lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que diz assim: minha graça é suficiente para vocês, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então ele reconheceu que ele também tinha fraqueza. Ele era um homem de Deus. A verdadeira transformação, querida igreja, ele ocorre quando as nossas limitações e buscamos em Deus forças para superá-las. Amém? Não devemos nos conformar com as nossas fraquezas. Amém? Mas sim lutar contra elas. De que maneira? Com perseverança. Igreja, sabendo que Deus é o nosso sustentador, aleluia, e que a sua graça é suficiente para cada passo que você der, amém? Muitas vezes, querida igreja, o orgulho e o medo da crítica são obstáculos que nos impedem de reconhecer, a superar as nossas fraquezas. Incrível, isso é verdade. Quantas pessoas não admitem por causa do julgamento? Né, do apontamento, né? Então o orgulho faz que tentemos esconder ou minimizar, aleluia, as nossas falhas, enquanto o medo de desapontar os outros, o que vai acontecer? Nos afasta da transparência, amém, que Deus deseja em nossa vida. Então nós não devemos omitir, mas sim dizer: estou fraco. Não é vergonhoso, não é vergonha de dizer que em um momento da tua vida você está fraco. Tiago, capítulo 4, versículo 6, ele nos lembra que, mas ele nos dá cada vez mais o quê? Graça. Por isso diz, Deus exige os soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? O que é soberbo? Pessoas orgulhosas, amém? Mas dá graça ao humilde. E é preciso, querida igreja, vencer o orgulho, amém? E buscar a ajuda de Deus, pedindo que Ele sonde, que Ele examine o nosso coração. Tem muitas pessoas que não têm coragem de pedir isso, porque se Deus decidir, aleluia, te examinar, te sondar o seu coração, Ele vai saber tudo sobre a sua vida. Amém? Tem que ter coragem, amém? Porque Davi, o salmista Davi, ele pediu para que Deus examinasse, como está escrito lá no livro de Salmos 139, versículo 23 e 24. Então, o caminho da superação passa pela sinceridade diante de Deus e pela disposição de renunciar a qualquer barreira que nos afaste da transformação que Ele deseja realizar em mim, você e na vida dos ouvintes. Então, superar as nossas fraquezas exige o quê, igreja? Que é difícil para qualquer um, porque ninguém gosta de andar na disciplina. Todos nós precisamos do quê? De disciplina. Só não, precisa de vigilância, só não, precisa também de perseverança, amém? E não é uma decisão para ser tomada, amém? Da boca para fora. Quantas pessoas falam? Quando eu estava lá no outro bairro lá, quantos falavam assim: pastora, hoje eu não fumo mais. Pastora, hoje eu não coloco nenhuma droga sequer na boca. Quantas pessoas, irmãos, lavavam o chão da minha casa de lágrimas. Eu falei: nossa, agora não vai mais usar droga. Daqui a pouco eu ia lá na esquina, eu ia lá usando droga. Então não pode ser tipo da boca
para fora, tem que ser de todo o nosso coração, amém? Mais um compromisso, querida igreja, genuíno e duradouro. Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 24, Paulo nos instrui a crucificar a carne. Oh, coisa difícil, é crucificar a nossa carne, porque a nossa carne, ela quer deleites, né? Com as suas paixões e desejos. Então, essas são práticas somadas ao estudo da palavra, a oração e a comunhão com os irmãos em Cristo, constrói um muro da proteção ao nosso redor, blindando as nossas áreas da vulnerabilidade. Amém? Então, persevere. Busque a Deus continuamente, sabendo que as nossas fraquezas, o poder de Cristo se aperfeiçoa. Então, decidir superar essas fraquezas é um ato de humildade, de confiança em Deus. Ao tomarmos, querida igreja, essa decisão, permitimos que Deus trabalhe em nós, nos fortalecendo, moldando para sermos instruídos e eficazes em suas mãos, que possamos ser motivados, por exemplo, de Paulo. Vamos lá, então, que ao admitir as suas limitações, ele experimentou o quê? A força de Deus, amém? De maneira poderosa. Então, que essa decisão de vencer as nossas fraquezas nos aproxime mais do Senhor, amém? E nos conduza uma vida de vitória, de fidelidade. Quem está entendendo aí da glória a Deus? É fácil? Não, não é fácil, irmãos. Eu estou encerrando aqui. Amém? Não é fácil admitir. Quantas vezes minha mãe orava para os meninos, porque os meninos lá davam trabalho. Quantas vezes minha mãe falou assim, até pedir para minha mãe orar para um trabalho, para um serviço. E minha mãe orava, irmão, só que minha mãe também sabia que eles roubavam. E Deus, pela infinita misericórdia, abria portas, ou seja, Deus dava oportunidade para eles, mas eles não aproveitavam por quê? Porque eles não admitiam as fraquezas dele. E quantas vezes ele falava assim, irmã Nadir, não quer existir. Uma vez, irmão, Deus abriu a porta para ele numa empresa de material de construção. E ele era motorista. Olha a responsabilidade. Ele falou assim, irmã Nadir, não resisti. Não aguentei de ver aquela carriola. Olha para você ver, não resisti. E acabei fazendo aquilo que não devia. Falei assim, mas irmão, você pediu tanto para Deus abrir a porta. Quando Deus abre a porta, você dá uma dessa. Irmã, mas eu não resisti, irmã. Pessoas às vezes até falam, mas eles não admitem, irmãos, que eles precisam de um tratar, né? E qual era o tratar? A fraqueza dele. A fraqueza dele era de roubar. Qual que era a fraqueza dele? De pegar algo que não era dele. E quantas vezes, irmão, logicamente que o patrão ia mandar ele embora. Depois, às vezes ele vinha chorando para minha mãe orar. Quantas vezes estava eu, minha mãe, os meninos lá, todos vinham sentados no sofá. E aí Deus falava assim para minha mãe, falou assim, que Deus ia abrir outra porta para eles. Eles não tinham coragem de falar para minha mãe, só ficavam ouvindo. E a minha mãe falou assim, fica tranquilo. Deus vai abrir outra porta para você. Um ficava um condenando o outro, né? Ele falou assim, como que Deus vai abrir porta para nós se nós rouba? E aí saía para fora, depois que minha mãe orava, eles iam para fora. E depois eles falavam isso para nós depois. Ele falou assim, você acredita que a irmã Nadir falou? Nós rouba, cara. Nós pega tudo que é dos outros, ainda tá falando que Deus vai abrir outra porta. Irmã, pela infinita misericórdia, Deus abriu outra porta para ele. Por quê? Porque Deus queria mudar as atitudes dele. Deus queria fazer dele um servo de Deus. E outra vez, irmãos, eles deram mancada, né? Como a gíria deles, né? Fez tudo errado de novo. Logicamente, foi mandado o quê? Embora. E no dia que eles vieram, antes de ser mandado embora, eles eram num culto. Foi no culto, acho que se não me engano, de sábado. E a minha mãe falou assim, vamos dar a oportunidade aqui, né? Uns vieram louvar, outros contar testemunho. E a minha mãe falou assim, vem, irmão. Porque, né, mesmo que era da vida errada, eu chamava ele de irmão, né? Porque para Deus mudar a vida deles. Vem contar a bênção e fazer 5 dedinhos assim para minha mãe, que não. Que tinha vergonha. Não, irmão, não tem vergonha. Conta aí a senhora mesmo aí, conta. Eu falei assim, irmão, Deus te deu a benção. Ele falou, você não vai contar mesmo a benção, irmão? Eu falei assim, irmão, não tem vergonha, a igreja está lotada, não vai não.
Irmãos, ele falou assim, então você vai ver, a porta que Deus abre, Deus também fecha. Misericórdia, irmão, não faça isso, irmão. E aí, irmão, com certeza, aprontaram para mandado embora. Aí já no outro dia já estava lá pedindo oração de novo. Ai, irmã Nadia, ora para nós de novo. Porque nós fomos mandados embora, e a irmã Nadia, você sabe, né, irmã Nadia? Eu sei as suas fraquezas aí, mas agora eu vou fazer diferente, agora vocês vão orar, porque até hoje eu orei, eu intercedi para vocês, agora vocês vão vir na casa de Deus, vai buscar a Deus novamente, para que Deus venha ter misericórdia de vocês e dar uma oportunidade. Então, irmãos, era uma fraqueza e muitas pessoas não admitem as fraquezas para Deus operar, para Deus trabalhar, para Deus fazer do homem digno, de um homem, sabe, cidadão, né, brasileiro, né, que não tem que temer, né, a justiça aí, mas tem pessoas que têm esse tipo de fraqueza. Eu estou dando só um exemplo, lógico que tem vários tipos de fraquezas, né, irmão? Isso aqui estou dando apenas um exemplo de coisas que aconteceram. E quantas pessoas, irmãos, que às vezes, né, porque para ganhar uma alma, você tem que fazer de tudo para ganhar uma alma, né? Quantas vezes, irmão, nós andávamos no carro, quis levar a gente para visita, né, fazer isso para poder levar isso para oração, né? Para a igreja, na outra igreja que nós tinha lá. Irmãos, quantas vezes, irmão, debaixo do banco do carro tinha arma. Só que a gente no começo a gente nem sabia, né? E um dia, esse irmãozinho, ele me ligou. Ele falou assim, ai, irmã Patrícia, eu tô muito nervoso, tô nervoso, pelo amor de Deus, ora aí por mim aí, senão eu vou fazer uma besteira, né? Eu falei assim, irmão, o que você aprontou de novo aí? Pelo amor de Deus. Eu falei, não, irmã, eu tô de boa, né? Eu tô nervoso aí, é porque eu tava lá, e na casa dele também tinha uma arma, né? E aí meu menino era a coisa mais grave, parecia um anjinho, sabe? O menino, sabe? Tava lá brincando de bola, irmã, e aí bateu e a bola caiu lá do outro lado. Eu não sei se quebrou alguma coisa lá. E o homem veio, nossa, bravo na minha casa, que, sabe, querendo fazer as coisas pela própria força, né? E lá, irmã, tinha uma arma, irmã, dentro da minha casa, porque, irmão, por mais que ele era daquela vida, mas ele era atirador, né? Ele era atirador de elite, né? Sabia atirar como ninguém. Não, irmão Patrícia, se você não der essa palavra para mim, eu vou pegar essa arma, eu vou descarregar. Eu vou, sangue de Jesus tem poder, irmão. Você tem um filho dentro de casa. Irmão, o filho dele era uma graça, irmãos. De menino, pensa um menino lindo, educado, né? Um menino dele. Não, irmão, pelo amor de Deus, você vou orar e você vai desfazer. Sabe aquilo ali? Quando eu for saber que ele, porque eu sabia que ele tinha arma, né? Só que ele não falou assim, né? Da arma para mim, né? Que eles falam muito na gíria, né? Eu falei assim, e aquela arma lá que você guarda lá escondida debaixo do banco dela, quando eu falo, a gente vai no carro. Misericórdia, mas quem é que te contou? Falei, ninguém contou que Deus, ele sabe de todas as coisas. Eu falei, sabe aquela ali? Você vai desfazer dela. Ai, irmã, não tem como não, irmã. Se eu entregar uma arma daqui, todo mundo vai saber que eu tenho. Eu falei assim, do mesmo jeito que você adquiriu, é o mesmo jeito que você vai desfazer dela. Se você quer o teu filho vivo, com vida, desfaça da arma. É uma fraqueza sua. Ah, mas é só por esporte. Eu sabia que não era por esporte, né? Que ele fazia aquilo ali. Eu falei assim, você vai perder o teu filho, você tá até, irmão, estava até tremendo. Queria, sabe, pegar a arma e tirar a vida do vizinho lá que estava falando que ia matar o filho dele, porque a bola lá, sei lá, quebrou, sei lá o quê. Então, moço, tem pessoas que não admitem a fraqueza. Depois, se passou um tempinho, ele falou, não, meu pastor, fique em paz, pode andar manadir comigo, vocês não vão encontrar mais arma nenhuma aqui dentro do carro. Mas, irmãos, são fraqueza. E muitas pessoas não reconhecem. Ou tem medo de alguém falar, nossa, aquela pessoa tem arma dentro de casa, ou aquela pessoa faz isso. Tem pessoas que não fazem, irmãos, por causa do apontamento, por causa do julgamento e de outras coisas mais. Então, nesta noite, Deus está falando que eu e você precisamos reconhecer as nossas fraquezas. Tem pessoas que têm essas fraquezas e precisa ser disciplinado. Precisa ser disciplinado para quê? Para que coisas piores não aconteçam na vida de vocês. E fora as outras pessoas, né? Que eu com a minha mãe andava, que tinha armamento também. Que às vezes era Deus mesmo na vida da minha mãe mesmo, para mudar a vida. Principalmente ele matou muitas pessoas. E minha mãe andava para quê? Para que Deus transformasse, mudasse a vida dele.
E se você olhasse para ele, você não ia falar que ele era um assassino? Tinha uma boa comunicação, uma boa educação. Só que tinha essa fraqueza na vida dele, porque não conhecia o Deus verdadeiro. E quantas vezes minha mãe orou, falou da verdade para eles. Que a única pessoa que tem poder para tirar a nossa vida, dar a vida e tirar a vida, é Deus. E quantas pessoas, irmãos, têm certo tipo de fraqueza e não reconhece para que Deus ele possa libertar, para que Deus possa transformar, para que Deus faça algo extraordinário, porque só Deus pode. E se pode ver que apóstolo Paulo, ele reconheceu a fraqueza dele. Ele falou, né, nos versículos que eu acabei de ler para vocês, ele reconheceu as suas fraquezas, porque ele também, outrora lá atrás, né, antes da conversão, ele também era um homem difícil. Ele era um homem difícil. Você pode ver que mesmo depois da conversão, você vê as palavras que o apóstolo Paulo pregava, eram palavras duras. Ele falou assim, aquele que não trabalhar, que também não coma. Ele era duro nas palavras, irmãos. Era igual João Batista. João Batista, embora ele não veio da vida errada, né? Já veio do berço. Mas João Batista também, quando nas pregações que ele falava, chamava raça de víboras. Quem te ensinou vocês fugir da ira futura? O que é víbora? Suas cobras, suas cobrinhas. O que você está fazendo aqui? Por que vocês estão fugindo da verdade? Então, olha para você ver. É difícil. Para o apóstolo Paulo, ele reconheceu que ele era um homem que também ele tinha suas fraquezas, mas que ele não escondia isso de Deus. Porque Deus o conhecia, as fraquezas de apóstolo Paulo. Mas Deus queria que apóstolo Paulo declarasse para ele que ele era fraco e que ele precisava da misericórdia de Deus. Então você pode ver, no ministério do apóstolo Paulo, em todas as pregações são palavras duras. Amém? Porque o apóstolo Paulo, ele, né, os demais apóstolos, os discípulos, ele veio para pregar para os judeus. E Deus tinha separado, escolhido o apóstolo Paulo para pregar para quem? Para os gentios. Amém? E ele não mudou quem ele era. Porque Deus precisava, né, daquela ousadia, né, daquela autoridade que Deus tinha dado para ele para ganhar outras pessoas. Então, mas ele reconheceu as suas fraquezas. Então, que nesta noite, ninguém é perfeito aqui. Todos nós temos uma fraqueza, ou várias, quem sabe, não sei, que ela precisa, amém? Nós precisamos admitir as nossas fraquezas e contar para Deus. Para que Deus venha ter o quê? Misericórdia de nós, como nós lemos lá no primeiro versículo, né? Que nós lemos lá, que vamos lá repetir aqui. Hebreus capítulo 4, 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, irmãos, olha para você ver. Jesus, ele quer se compadecer de mim, de você, aqui nesta noite. Amém? Reconheça. É difícil reconhecer? É difícil, mas não impossível. Amém? O orgulho. Vamos pedir, Senhor, trabalhe, Senhor, dentro de mim, meu Pai. O que me atrapalha é o orgulho. Eu tenho medo de admitir que eu sou assim, assim e assim. Ah, se ele souber que eu sou desse jeito, ninguém vai querer andar comigo, falar comigo, ou fazer qualquer outro tipo de coisas. Então, irmãos, vamos pedir, Senhor, tira de mim o orgulho e põe um coração humilde igual ao teu. Senhor, molda, Senhor, molda aquilo que está dentro de mim, o meu caráter, as minhas fraquezas. Hoje é um culto de Santa Ceia, que nós possamos pedir para o Senhor, Senhor, eu não consigo, eu tenho umas fraquezas, eu falo demais, falo aquilo que é bom e aquilo que não é. Às vezes, meu Deus, as minhas palavras às vezes ferem alguém, machuca alguém. São fraquezas, mas você precisa pedir para o Senhor e reconhecer que tu és fraco.
Aleluia. Vamos reconhecer, irmãos, as nossas atitudes, porque às vezes, irmãos, as nossas atitudes estão atrapalhando as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Então vamos pedir para Deus aquilo que está guardado, escondido, 7 chaves que ninguém sabe. Talvez a pastora Patrícia não sabe, mas Deus sabe, porque Ele te conhece. Ele conhece ao seu deitar, Ele te conhece você ao seu levantar. Quantas pessoas têm fraquezas, irmãos, que precisam ser reparadas? Quantas pessoas têm um espírito de consumismo, vai comprando, tem muitas coisas que compram e não tem necessidade de comprar. Então são pessoas que precisam, amém, de disciplina, aleluia, para não se tornar um devedor, mas sim um abençoado por Deus. De ter, aleluia, sabe, andar por aí com dignidade, sem ninguém estar te condenando, te julgando ou te apontando por algo. Hoje, meu Senhor está falando, vamos reconhecer as nossas fraquezas, os nossos erros, os nossos pecados, para que Deus ele possa nos perdoar primeiramente, né? Porque primeiramente Deus precisa nos perdoar e depois nos disciplinar. Amém? Assim como o pai disciplina o seu filho, quando o seu filho começa a fazer coisas que às vezes entristece. Quantos pais falam, meu Deus, mas eu não ensinei o meu filho a ser assim, por que ele é assim? Por que ele fala assim? Por que ele age assim? Precisa ser corrigido, não é? Então, irmãos, aqui nesta noite eu deixo esta palavra ao seu coração. Então, vamos decidir superar as nossas fraquezas, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele faça a luz de Deus resplandecer sobre o teu rosto e que te dê paz, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos estar recebendo o pastor que vai ministrar a Santa Ceia aqui nesta noite, amém? Que Deus abençoe. Pai querido, Pai amado, graças te damos a Ti, Senhor, porque Tu és bom em todo o tempo. Senhor, querido, que nesta noite possamos, meu Pai, reconhecer as nossas fraquezas, nossas falhas, nossos erros, os nossos pecados, porque tudo o Senhor vê. Tudo, Senhor, vê, não tem como não tem como a igreja, meu Pai, esconder, Senhor, porque tudo o Senhor vê. Tudo o Senhor ouve, o Senhor sabe tudo ao nosso respeito, Senhor. Meu Pai querido, que cada um possa reconhecer, Senhor, as suas fraquezas e pedir ajuda, meu Deus, do nosso Mestre, do nosso Jesus querido, que Ele não está aqui para nos julgar, Ele não está aqui para nos apontar, Ele não está aqui para nos ofender, mas Ele está aqui para nos perdoar, aleluia, e nos ensinar de que maneira nós devemos andar perante Ele. Oh, papai querido, realmente somos falhos, somos pecadores, meu Pai, mas Tu és infinitamente mais para nos perdoar, para nos trazer paz, meu Deus. Corrige, meu Pai, as nossas fraquezas, meu Pai, e que possamos andar, Senhor, em retidão, conforme a Tua palavra. Fica conosco, nos abençoa, é que lhe pedimos, lhe agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Amém. Deus te abençoe, todos que estiveram comigo ao vivo nesta live. Compartilhe o link com todos, amém? E Deus irá abençoá-los. Olá, meus queridos inscritos do canal Menina de Ouro. Hoje é um dia muito especial. Eu não poderia deixar de compartilhar esta alegria com vocês. Chegamos a 200 inscritos e quero agradecer de coração a cada um de vocês que tirou um tempinho para assistir, curtir, comentar e se inscrever no canal. Vocês são a verdadeira razão de todo esse trabalho valer a pena. Quando comecei essa jornada, nunca imaginei que chegaria tão longe. Cada novo inscrito, cada mensagem de carinho e apoio enche meu coração de gratidão e me motiva a continuar
Esse canal é nosso. A cada conquista é compartilhada com vocês. Que venha mais desafios, mais conteúdo e, é claro, mais momentos especiais juntos. Continuem comigo nesta caminhada e não deixe de sugerir temas e ideias nos comentários. Vamos crescer juntos, sempre com muita dedicação e amor. Muito obrigado por acreditarem no canal Menina de Ouro. Vocês são incríveis. Te vejo lá.